Paz do Senhor, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu fiquei incumbido de trazer a mensagem para a igreja e é isso que nós estaremos agora a fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós esses dias, tivemos aí muitos irmãos trazendo a mensagem aqui, pessoas que não são nem do nosso ministério, mas entregaram a mensagem aqui com fidelidade, mensagens que são cristocêntricas, mensagens que são mesmo da parte de Deus. E eu fiquei algum tempo sem trazer nenhuma mensagem para a igreja, e o Senhor me direcionou para trazer uma palavra no dia de hoje. O nosso pastor Ivaldo está em Albufeira, está ali nas festividades da igreja, e teve algum tempo na base missionária e agora está lá em Albufeira. E nós, irmãos, como sempre digo, nós temos que estar orando para o servo do Senhor, orando uns pelos outros. Mas nós temos que sempre lembrar do pastor Ivaldo, a pastora Débora, sua família. Vamos lembrar da Helena, que teve um acidente hoje, e que o Senhor possa trazer cura e que não haja nenhuma sequela, nem nada. Nós temos que cobrir essas pessoas de oração, irmãos. E nós estamos nessa incumbência, é trabalho da igreja. Amém? Está tudo bem com a igreja? Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Amém. Acordados? Amém? Paz do Senhor para você que está em casa, assistindo aí também este culto, que o nome do Senhor possa ser glorificado aí na sua vida. Eu, amado, sempre gosto de, no início das mensagens, falar alguma coisa que me levou a escrever a mensagem, como é que veio na minha mente a mensagem, e essa mensagem veio de uma preocupação, e de uma preocupação com a igreja. Mas, irmãos, fiquem tranquilos, está tudo bem, mas a mensagem nasceu no meu coração com uma preocupação em como estar na igreja, em como os amados estão assimilando as palavras que são pregadas aqui no púlpito. E eu tomei a liberdade de usar, no início dessa mensagem, um texto de Paulo, 2 Coríntios 11, o 2 e 3, e eu digo isso, irmãos, com um coração cheio de amor, e às vezes até com um pouco de pesar. Mas eu digo essas palavras aqui, como se fosse mesmo o apóstolo Paulo, porque isso tem, por vezes, incomodado. E nós, irmãos, que temos um rebanho a nosso cuidado, por vezes a coisa fica um pouco assim apertada, e o Senhor cobra de nós, irmãos, o Senhor cobra de nós. E eu quero trazer essa mensagem aqui, uma mensagem, penso que é bem rápida. E 2 Coríntios 11, 2 e 3 diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E depois o versículo 3 diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pode sentar, meus amados. Pode sentar, no nome de Jesus. Como eu disse, irmãos, eu tomei a liberdade e a coragem, de dizer esse versículo, porque zelo por vós com zelo de Deus. Primeiro, irmãos, eu quero falar dessa questão de zelo por vós. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor me orientou a trazer para a igreja, uma palavra
posso dizer, uma palavra bem pastoral. Mas eu digo na questão pastoral, porque devido a uma preocupação, como eu disse no início, uma preocupação de como anda o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui de brincadeira, irmãos. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que é fiel para conosco, mas um Deus que exige fidelidade para com Ele. A um Deus que é fogo consumidor. A um Deus que zela para o seu povo, mas é um Deus que, se você não for fiel a Ele, você pode ir para o inferno. Ele não vai te tirar do inferno se você não for fiel a Ele. Então, nós servimos a esse Deus. E nós temos que estar com a nossa mente aberta, entendível, sabendo que nosso Deus é amor. Amor. Mas também é fogo consumidor. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Isso aqui não é nenhuma acusação, isso aqui não é nenhum empurrão nos irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus para nos despertar. Porque, irmãos, nós estamos vivendo a oportunidade de chegar aos céus. Nós vivemos a oportunidade de chegar aos céus. Então, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos. Então, sinta essa palavra como um conselho, como uma ajuda para que nós possamos seguir nessa caminhada até os céus. Então, primeiro, como eu disse, porque zelo por vós com zelo de Deus. E aqui, irmãos, essa palavra já pegou comigo primeiro. Eu até comentava com o irmão hoje, na oração da manhã. E, irmãos, eu convido a igreja para a oração da manhã, hein? Todo dia tem oração aqui às 6 da manhã. Todos que quiserem participar, as portas estão ali abertas. E hoje eu falava com um irmão aqui de manhã sobre a questão da palavra de Deus, a mensagem, quando a gente está preparando, falar com a gente primeiro. E fala mesmo, irmãos. E quando eu peguei esse primeiro versículo aqui, ele me apertou de uma maneira que talvez não aperte a vocês. Mas quando diz, porque zelo por vós com zelo de Deus. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Eu estou fazendo uso da palavra do apóstolo Paulo. E eu sinto mesmo, irmãos, este zelo na minha vida por esta igreja, pela vida de vocês. Eu sinto esse zelo da minha parte. E eu queria, irmãos, que vocês entendessem que esse zelo não pode ser desprezado. Entendem? Este zelo não pode ser desprezado. Por que eu digo isso? Porque o ensinamento que nós partilhamos com vocês aqui, da palavra de Deus, é para crescimento, é para mudança de vida, é para que nós possamos, irmãos, juntos entendermos as coisas e chegarmos ao céu, amados. É isto, é este zelo que eu quero ter todo dia com esta congregação. Mas o versículo 3 diz para todos nós também. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, lembra, lá no início? Com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Este é uma das grandes preocupações de um pastor. As pessoas deixarem o que é ensinado, deixarem a verdade do Evangelho, abandonarem as verdades da palavra do Senhor e andar por caminhos errados. Então, meus amados, que a palavra que é pregada, não só hoje, mas as que foram pregadas, já foram pregadas, e as que vão ser pregadas ainda, possam ser palavras que você aceite em seu coração, que você faça uso dela, que você nunca abandone o que é ensinado para vocês. Fique de olhos abertos, aceite a direção do Espírito Santo de Deus. Não abandone a palavra do Senhor, meus amados. Por favor, não abandone a palavra do Senhor. Eu sempre digo isso também. Eu sou um pastor que repete muitas coisas,
porque eu tenho uma oportunidade que Deus tem, de Deus também repetir muitas vezes na minha mente, no meu coração. Hélio, você tem que mudar. E aí, Hélio, você tem que mudar. Então, eu não importo de repetir para a igreja. Então, meus amados, fiquemos sensíveis à palavra do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus. Então, como eu disse, a mensagem nasceu de uma preocupação de um pastor que está vos falando neste momento. Amém? Seguindo aqui um outro texto, que é 1 Coríntios 6, 19 e o 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso, meus amados, esse versículo, nós temos que saber de cor e salteado esta questão aqui. Você não sabe que o seu corpo não é seu? É estranho, né? O meu corpo não é meu? Não, irmão, ele não é seu, ele é de Deus. O próprio Deus deixou o Espírito Santo dele habilitar no seu corpo. Ele é dono do seu corpo. Então, ele sendo dono do seu corpo, ele tem condições de cuidar do seu corpo em todos os sentidos. E eu falo aqui na questão espiritual. Irmãos, nós temos vivido situações muito complicadas no que diz respeito ao corpo. E quando eu digo o corpo, eu digo a mente. Muitas pessoas estão sendo atacadas na mente. Depressões, insônias. Irmão, se você deixar Deus ser dono do seu corpo, você não terá esses males na vida. Você tem que deixar Deus ser o verdadeiro dono do seu corpo. Porque, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Irmãos, um santuário, é um santuário. E nesse santuário tem o Espírito Santo de Deus. Este santuário não é seu. Este santuário é de Deus. Então, assim sendo, os ataques que o mundo está sofrendo aí na mente, você não pode sofrer, irmãos. Você não pode sofrer. Você tem que recusar. Você tem que orar a Deus. Você tem que repreender. Eu digo isso, meus amados, com experiência própria. O diabo atacou minha mente de uma maneira que eu pensei que ia perder a mente. Eu já disse isso aqui uma vez. Mas eu clamei o nome de Jesus e a minha mente voltou para o sítio. Voltou para o lugar. Então, meus amados, deixe o Espírito Santo ser dono do seu corpo. Deixe o Espírito Santo dominar o seu corpo, dominar a sua mente, dominar a sua vida, dirigir os seus passos, porque você vai ver que tudo vai funcionar bem. E, por fim, irmãos, nós juntos subiremos para o céu. Eu sempre gosto de dizer isso. Irmãos, como eu disse, nasceu a mensagem de uma preocupação. E a preocupação vem porque nós, como pastores, e eu não estou dizendo só do Hélio Barbosa, temos outros pastores aqui, temos outros líderes, que zelam por essa casa, que observam como está andando o rebanho do Senhor. E esses, e eu também, nesse caso, ficamos, sim, preocupados se você fala que não pode beber água, vou usar o termo água, e a pessoa insiste em beber água. Mas você ensina, não faça isso, meu amado. Não vá por esse caminho, não passe por aí. Mas você observa que a pessoa simplesmente não está fazendo do jeito que você falou, baseado na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí, como eu disse, nasce preocupação no coração dos obreiros, vamos dizer assim, de uma forma geral. Então, meus amados, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós juntos, amados, juntos, possamos seguir nesta caminhada em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios 9, 16 também diz assim, meus amados:
Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Eu sinto isso também, meus amados. Sinto esta palavra em mim. Ai de mim se não fazer o que esse texto aqui está falando. E se anuncio, não tenho que me gloriar. Eu estou pregando a palavra do Senhor aqui, eu estou falando com essa igreja, está todo mundo calado, não sei porquê, mas eu não me glorio nisso. Eu passo toda a honra, toda a glória para o nosso Deus, que instruiu a minha mente para escrever isso aqui. Entendam? Isso aqui é palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui não é palavra do Hélio Barbosa. Isso é palavra de Deus. Então, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, meus amados, esta obrigação não está só em mim, está em todos nós. Eu estou puxando essa responsabilidade para mim primeiro, para que vocês possam entender. Eu estou pregando a palavra do Senhor aqui, mas o evangelho pesa sobre mim. A responsabilidade pesa sobre mim. Eu sinto esse peso e por isso me gerou preocupação. E por isso eu estou anunciando essa verdade para vocês. Abram os olhos. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, amados. Isso não é calochinha, isso não é um conto, isso é verdade absoluta, descrita na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando, e nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre Ele agora, de falar sobre as dificuldades que enfrentamos, de falar sobre as preocupações. Nós estamos tendo oportunidade, e que o Senhor nos ajude, irmãos, a manter fiéis, a manter de pé, e, estando de pé, ter cuidado para não cair. Amém? Glórias a Deus. Então, com essas preocupações, agora sim, como diz o nosso pastor querido, pastor Ivaldo, eu vou entrar na mensagem. Agora sim. Irmãos, está tudo bem até agora? Está de fácil entendimento? Porque para mim, irmãos, essa mensagem simples, profunda, mas foi de fácil entendimento. Fácil entendimento e me fez ficar mesmo pensativo. Então, que isso aconteça no coração de vocês. Então, o título que eu dei para a mensagem, não se assustem, mas é esse título mesmo. Igreja funcional não gera crentes espirituais. Igreja funcional. Uma igreja que funciona, tudo certinho, tal, não gera crentes espirituais. E não estou falando aqui que vocês não são espirituais, meus amados. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que nós temos que ter cuidado. Porque as coisas, às vezes, podem estar dando tudo certinho, tudo controladinho, mas nós não estamos nos tornando espirituais. A palavra do Senhor falou comigo primeiro. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Primeiro falou comigo primeiro. E claro, Hélio Barbosa, você está sendo espiritual? A palavra está te fazendo espiritual? Eu fui questionado primeiro. Então, é por isso que eu estou falando para a igreja. E o título é esse mesmo, irmão. Igreja funcional não gera crentes espirituais. E nós temos que ter cuidado com as coisas totalmente encaixadas, totalmente certinhas. E parece que aos olhos dos outros está tudo bem. Mas como está o seu coração? Eu pergunto aqui, individualmente, como está o seu coração? Como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Então, meus amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E que nós possamos verdadeiramente ser transformados pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero, com três pontos muito rápidos, nesse título, eu quero começar falando sobre o templo. Se a igreja funcional não gera crentes espirituais, eu queria falar do templo. Um templo todo arrumadinho, todo bonito,
Boas cadeiras, não é? Estamos aí acomodados, estamos muito bem. Mas será que esta condição que Deus está nos dando de estar nesse templo tão bonito, tão confortável, está gerando alguma espiritualidade em nós? Será que isso está? É para nós pensarmos, irmãos, porque hoje eu pensei, esses dias todos tenho pensado nisso, mas sobre a questão da palavra falar comigo, hoje eu até falava, como eu disse para um irmão aqui de manhã, na oração, a palavra falou comigo, irmãos, me apertou, porque eu não estou falando de suntuosidade, estou falando de um conforto, porque se nós compararmos com os nossos irmãos que vivem em alguns países com a condição financeira menor, não há condições nem de sentar, está no chão. Será que isso esse conforto não está nos deixando tão à vontade, a ponto de nós virmos aqui e está tudo bem? E o espiritual? E o espiritual? Como é que fica o espiritual? Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe não habita em santuários feitos por mãos humanas. É pesado, né, irmãos? Mas é isso mesmo. O santuário que Deus habita somos nós. Somos nós, irmãos. Nós que somos o santuário de Deus. Nós que temos que ser transformados pelo poder da palavra para nós sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Não é as quatro paredes, não é esse templo bonito, somos nós. Nós temos que entrar ali naquela porta com esse pensamento: olha, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou entrando aqui nessa congregação, mas eu é que sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer em mim, não vai descer aqui no chão, nas paredes, não. Vai descer em meu coração. E é isso que nós temos que focar, irmãos. É nisso que nós temos que pensar. Para quê? Para quê, irmãos? Para que a igreja funcional não gere crentes espirituais. A igreja funcional não gera crentes espirituais. E é isso que eu estou falando. Então, o visível, irmão, o visível não resolve nada em nossa espiritualidade. Não. Eu escrevi isso aqui porque nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas têm que ver para crer. As pessoas têm que, no que diz respeito à espiritualidade, por vezes tem que se sapatear, né? Às vezes tem que dar pulos, tem que dar saltos, para mostrar que é espiritual. Mas o espiritual, irmão, é aquele que tem o coração puro, tem a mente sã, aceita a ação do Espírito Santo. Este é o espiritual. Não é o que pula, não é o que anda bem vestido, não é o que anda todo aprumadinho, não. Pode ser também, mas não é isso que leva à espiritualidade. Então, eu comecei pelo templo, para que nós possamos ter cuidado. Esta casa é a casa do Senhor, nós temos que, sim, ter cuidado com a casa do Senhor, e eu louvo a Deus por esta congregação, irmãos. Eu louvo a Deus por esta congregação. Essa congregação tem irmãos que cuidam mesmo desse templo, cuidam com gosto. Então, que o Senhor os abençoe em todos os sentidos. Mas o alerta fica aqui: não é isso que traz a presença do Espírito Santo para a sua vida. Porque, volto a dizer, conforme Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe não habita em santuário feito por mãos humanas. Não habita, irmãos. Isso aqui, Deus habita em nós. Deus habita em nosso coração através do seu Espírito Santo. Amém? Seguindo, meus queridos, louvores. Lindos louvores, né? Tudo entoado, tudo muito bonito. Mas será que nós estamos trazendo a presença de Deus com os nossos louvores? Ou só estamos cantando? Está muito difícil, irmãos. Está muito difícil a questão do louvor.
E o louvor da nossa igreja é um louvor abençoado. São pessoas que são transformadas pelo poder da palavra. Mas, meus amados, o que esse louvor está gerando na sua vida? É só um aquecimento? É só um blá, blá, blá? Ou está realmente te ajudando a levar a adorar o Senhor Jesus Cristo? Não pode, irmãos. Nós não podemos viver mais essa vida de espero para amanhã, espero para amanhã. Não. Nós temos que pensar, irmãos, é hoje que o Senhor tem que transformar a minha vida. É hoje que o Senhor tem que me mudar, é agora. É agora. O Senhor tem que nos mudar, é agora. E é isso, irmãos, somos nós que temos que pensar assim. Eu não vou pensar para vocês e vocês não vão pensar para mim. Então, meus amados, no que diz respeito ao louvor, as músicas aqui entoadas, são bonitas? São entoadas? Mas o que elas estão fazendo no seu coração? Vocês estão ouvindo porque é bonito? Porque a Kênia canta bem? É só por isso? Porque a Carol canta bem? Espero que não, irmãos. Espero mesmo que não. Espero que o louvor aqui cantado, o louvor aqui ministrado, esteja mudando a sua vida. Você esteja de coração aberto, aceitando tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos dar seguimento aqui. O João 4:23 diz assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, meus amados, é isso que o nosso Deus procura, pessoas sinceras, que estão o adorando em verdade. Não só cantando, não só falando, adorando a Deus em verdade. E essa palavra que eu trago para a igreja é que nós possamos verdadeiramente adorar o Senhor em espírito, em verdade. Saber que estamos sendo transformados com a ação do Espírito Santo através dos louvores ministrados na casa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Igreja funcional não gera crentes espirituais. Eu quero que essa frase fique gravada na mente de vocês. Igreja funcional não gera crentes espirituais. Crente espiritual é gerado pela ação do Espírito Santo. Amém? Temos que deixar o Espírito Santo mover em nós, nos transformar, irmãos. Irmão, você não pode ter um coração de pedra. Você não pode ter uma mente cauterizada. Você tem que aceitar a direção do Espírito Santo. Senão não vale a pena, meu amado. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu, depois do culto, se você quiser conversar comigo, eu estou disponível. Pastores aqui, obreiros, vamos conversar. Vamos falar. Olha, eu não consigo, eu estou com o coração duro, minha mente não está fechada, eu preciso de resolver uma questão. Irmão, nós vamos orar e as coisas vão resolver. Mas não fica assim mais, meu irmão. Não saia daqui, não saia daqui, não saia daqui sem resolver essa questão que diz respeito à adoração ao nosso Deus. Porque não vale a pena só pensar que são os louvores lindos, que está tudo entoadinho, que o Caio está batendo a bateria ali muito bem. Não vale a pena, irmãos. Vale a pena o que está gerando no seu coração. A transformação, a mudança, e você está enxergando lá na frente. Olha, eu vou seguir nessa caminhada com o meu Deus. Amém? E as festas? As festas, irmãos. É tão bom, né? Está tendo festa lá em Albufeira. Nós teremos aqui a nossa festa em agosto. 1 a 4, né? 1 a 4 de agosto, a festividade da igreja. É muito bom, né, irmão? Muito bom. Eu gosto de festas. Eu gosto de festas. Mas a festa não pode ser só por ser festa, só por ser aniversário da cidade, da igreja, da cidade. Não pode ser, irmãos. A festa tem que ser em honra e adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da igreja. As festas da igreja têm que ser com este pensamento. Eu vou adorar o meu Deus nesse dia de festa. Então, meu irmão, não façamos das nossas festas coisas banais, coisas que
Ah, aconteceu mais uma festa lá na igreja. Nós tivemos um evento aqui, coisa linda, né? Os nossos irmãos coreanos aqui, adorando ao Senhor. Mas aí, busque aí no seu coração. Não me responda, busque no seu coração. O que te ajudou? Eu sei o que me ajudou, irmãos. Eu sei. Isso eu sei. Eu não posso falar por vocês. Mas busque aí no seu coração. Porque foi uma grande festa, não é, meus irmãos? Foi uma grande festa. Foi uma coisa maravilhosa, irmãos. Coisa boa de se ouvir. Mas busque aí no seu coração se houve alguma mudança, se houve alguma transformação. Então, tenhamos cuidado com as festas. Olha isso. Mas é isso mesmo que o Senhor me orienta a falar para vocês. Tenhamos cuidados com as festas. Amós 5:21 diz assim, veja bem que coisa terrível. É para Israel, irmãos, mas a palavra aqui é para Israel, mas nós somos o povo, irmãos, que representamos aqui Israel, irmãos. Não esqueçamos disso. A palavra do Senhor é toda escrita para esse povo de hoje. Essa palavra aqui é para nós hoje, irmãos. Ela já serviu para o povo do passado. Agora ela serve para nós. Para eles já não serve mais. Todos já morreram. Nós estamos vivos aqui. Então essa palavra serve para nós hoje. Amós 5:21 diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Lógico, como eu disse, foi falado para Israel. Sim, mas eu não quero, irmãos, que isso aconteça conosco. Não quero. Eu, como pastor dessa igreja, eu não quero que isso aconteça conosco. Eu quero que as festas aqui feitas sejam para adorar o nosso Deus. Que Deus olhe para nós e diga assim, olha como o povo meu está festejando o meu nome. Estão alegres, estão felizes por mais um ano da igreja lá na terra. Mas estão buscando a minha presença, estão buscando o Espírito Santo, estão buscando direção. Olha lá como está o meu povo. Então, meus amados, que nós possamos ter cuidado com as festas. E festas de uma maneira geral, não é só da igreja. Todas as festas, todas as festividades, que nós possamos ter cuidado com isso. Amém, meus amados? O versículo 24 diz assim, veja bem, já é um conselho, né? Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Antes de ser essas festas que não têm valor nenhum, que nós possamos correr para praticar a justiça. Praticar a justiça, irmãos. Nós não estamos praticando a justiça como deve ser. Nós estamos levando a questão da justiça à parte. E um exemplo muito claro, eu posso dizer aqui, eu dou desprezo ao meu irmão. Nós não podemos fazer isso, meu amado. Eu tenho que ter o meu irmão como um superior meu. Então, eu dou desprezo a um irmão meu? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que praticar o juízo de uma forma geral, tranquila. Amém? Então, na versão NTLH diz assim, em vez disso, falando sobre juízo, em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Eu falando de festa, mas falo aqui de justiça, que nós possamos ter isto em nós, que nós possamos ter a honestidade como um rio que não para de correr. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu disse que eram 3 pontos, né? Tenho tempo ainda para falar um pouquinho mais, porque eu digo que eu estou falando sobre a igreja funcional não gera crentes espirituais, não é verdade? E aí eu resolvi inverter o título, irmãos. Lá na minha casa, eu estava lá em casa pensando, vou inverter esse título assim, crentes espirituais geram uma igreja funcional. Que maravilha! Irmãos, nós podemos gerar uma igreja funcional. Basta nós sermos espirituais, transformados pelo poder da palavra. E aí sim, nós teremos uma igreja funcional, uma igreja que é boa de estar, uma igreja confortável, uma igreja com louvores maravilhosos. Nós estaremos com essa casa tão bonita, né, irmãos?
tão confortável. Por quê? Porque nós somos espirituais. E aí, não há problema nenhum. Podemos fazer festas, podemos fazer comemorações. Por quê? Porque nós somos espirituais. Entendem, meus irmãos? Está bem claro? Então, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para que isso acontecer, irmãos, nós temos que ter tempo de oração. Tempo de oração. Para que nós possamos ser espirituais e ter uma igreja funcional, nós temos que ter tempo de oração. Tempo de oração em casa, tempo de oração na casa do Senhor. Temos que estar disponíveis para esta questão. Salmo 116 diz assim, e o versículo 2 diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Se nós procurarmos invocar o nome do Senhor em toda a nossa vida, nós nos tornaremos crentes espirituais e, assim sendo, teremos uma igreja funcional. Efésios 6:18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se nós seguirmos orando uns pelos outros, nós teremos uma igreja espiritual, nós seremos espirituais e teremos uma igreja funcional. Nós seremos espirituais e teremos uma igreja funcional. Não é problema ter igreja funcional. Eu inverti o título para falar com vocês. Não é problema ter uma igreja funcional, irmãos. Não há problema nenhum nisso. Não há problema. Mas nós que estamos aqui, nós temos que ser espirituais. Amém? Outra coisa, leitura e obediência à palavra de Deus. Isto leva a nos tornar pessoas espirituais, pessoas que podem fazer uma igreja funcional. Pessoas que leem a palavra do Senhor, que meditam na palavra do Senhor, que praticam a palavra do Senhor, eles se tornam espirituais e, assim sendo, a igreja é funcional, se torna funcional. Nós podemos louvar a Deus verdadeiramente. Se nós louvarmos a Deus verdadeiramente, nós nos tornaremos espirituais e a igreja, sim, será funcional. Salmo 103, o verso 1 diz: bendiga o Senhor a minha alma, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se nós tivermos condições, irmãos, de fazer isso, de uma maneira que tudo em nós bendiga, tudo em nós fale bem do nome do Senhor Jesus Cristo, nós seremos espirituais e nós teremos uma igreja funcional e nós estaremos aqui comemorando, festejando, nos alegrando. Por quê? Porque nós somos espirituais. O Salmo 28:7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico o louvarei. Com o meu cântico o louvarei. Irmãos, essa declaração tem que ser feita todos os dias na nossa vida. O Senhor é minha força. O Senhor é meu escudo. Está aqui na frente. Nele o meu coração confia. Você confia no Senhor mesmo, irmãos? Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Aleluias! Glórias a Deus. Irmãos, outra coisa, servir a igreja sem tristeza, sem peso. O pastor ou um líder pede para você fazer uma coisa, você diz: vou ter que fazer. Não, irmão, faça como se fosse para o Senhor. Faça com alegria no coração. Por vezes não é fácil de começar, irmãos, mas se você pedir a Deus, Ele transforma esse coração seu. Ele transforma o seu jeito de pensar. E aí você vai ver como é bom servir ao Senhor com alegria. Como é bom fazer as coisas sem peso, tranquilo. É para fazer isso? Eu faço. É para fazer aquilo? Eu faço. Por quê? Porque eu sou espiritual. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo me dominando. O Espírito Santo está dominando as minhas faculdades mentais. O Espírito Santo está dominando a minha mente. E eu faço isso tranquilamente. Por quê? Porque eu sou espiritual. E eu quero que minha igreja seja uma igreja funcional. Então, vamos procurar servir sem peso, sem tristeza. 1 Coríntios 15:58 diz assim:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que nós fazemos aqui, irmãos, não fica para lá assim. O Senhor recolhe. Se nós fazemos com a espiritualidade necessária, se nós fazemos com o coração entregues para o Senhor Jesus Cristo, Ele recolhe. E quando o Senhor recolhe coisas de nós, nós somos mais do que abençoados, meus irmãos. Nós somos mais do que abençoados. E seguindo, ser templo do Espírito Santo, irmãos. Desde o início que eu estou falando sobre a questão do Espírito Santo. Nós temos que decidir ser templo do Espírito Santo. E decidir ser templo do Espírito Santo é decidir, deixar que as ações transformadoras do Espírito Santo nos mude. Irmãos, alguns me conhecem mais próximo, mas ninguém me conheceu no passado. Ninguém me conheceu no passado. Dizem que ferver com um copo de água, né? Eu nem precisava da água para ferver. Eu costumo dizer isso. Mas o Senhor transformou. Dizem aí que eu sou até um banana, né, Caio? Tranquilo, irmãos. Deus tem me tranquilizado. É possível, meus irmãos. É possível, meus irmãos. Não pense que não é possível. É possível. Esse seu feitio é possível ser transformado. Deixe o Espírito Santo agir, que Ele vai mudar esse seu feitio. Você vai ter longanimidade. Você vai ter temperança. Você vai ter tudo isso em você, irmãos. Se você deixar. Se você deixar. Se não, não acontece nada. Então, Atos 1 e 8, né? Conhecidíssimo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A excelência das coisas do Espírito Santo. Imagina só, você receber a excelência das coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo que há de vir sobre vós. Você tem que confiar nisso, irmãos. O Espírito Santo já está aí. Não é? O Espírito Santo já está aí. Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus amados, que o Senhor nos dê esta condição. A condição de sermos dominados pelo Espírito Santo. Nós sermos verdadeiramente templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo, irmãos, não tem espaço para outras coisas. Não tem espaço para outras coisas. Amém? Acho que eu tenho que terminar. O louvor pode subir. Em nome de Jesus. Eu quero terminar, irmãos, essa mensagem. Que o Senhor me autorizou a trazer para a igreja. Como eu disse, nasceu de uma preocupação no meu coração. E eu quero terminar, irmãos, com um pedido à igreja. Desperte para o que o Senhor quer fazer na sua vida. E quando eu disse que abrir os olhos, é isso mesmo, irmãos. Abra os olhos materiais, para que os seus olhos espirituais abram também. Porque, por vezes, irmãos, as pessoas não estão vendo nem com os olhos materiais. Como é que vai ver com o olho espiritual? Então, veja aí o que o Senhor está fazendo na sua vida. Veja aí o que o Senhor está fazendo na vida dos irmãos. E você vai abrir os seus olhos espirituais e você vai receber a verdadeira transformação, capaz de fazer você participar de uma igreja que é funcional. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu quero encerrar com um texto, são 8 versículos, que está em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 24. Eu vou ler aqui na minha versão, a versão NTLH, que diz assim: estejam sempre alegres. Irmãos, isso é dever do cristão, para participar de uma igreja funcional. Por que estar sempre alegre? Porque o Espírito Santo está no seu coração. E você não vai ficar... Você vai estar bem, irmãos. Você vai estar bem. Você vai poder alegrar com seus irmãos. Orem sem cessar. Façam isso. Orem sem cessar. Orem em casa, orem na igreja, orem no trabalho. Orem sem cessar. O 18 diz: em
tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Deixe o Espírito fluir na sua vida. Não desprezem as profecias. Irmãos, existem profecias ainda. Quando você as escutar, não as despreze. Não despreze as profecias. Examinem todas as coisas e retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Né, irmão Badaró? Falávamos isso também. Reter as coisas boas. Há muita coisa que a gente escuta, irmãos, mas nós vamos reter o que é bom. Abstenha-se de toda forma de mal. É mal, estou fora. Estou fora, irmãos. Para você participar de uma igreja funcional, você tem que abster de todas as formas do mal. E o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Eu comecei falando sobre a vinda de Jesus Cristo, e eu termino dizendo, irmãos, e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar, irmãos, e nós temos que estar irrepreensíveis para subirmos e juntos morarmos no céu. Então, meus amados, não sintam, eu já disse isso também aqui na igreja, não sintam pressionados, acusados e nada disso. Sinta que o Senhor falou com você. Pensa assim, o Senhor falou comigo. O Senhor me deu mais uma oportunidade. É o que eu falei, irmãos, com meu Deus. Meu Deus me deu mais uma oportunidade de aprender um pouco mais, de praticar um pouco mais das verdades da palavra do Senhor. E eu estou aqui transmitindo para vocês. Amém, meus amados? Vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração. Glória a Deus. Aleluias. Santo.